Só um segundo aqui, pessoal. Alô, pessoal. Fala aí, professor. Não tinha botado meu celular no mudo aqui, né? Para não ficar incomodando aqui. Beleza. E aí? Dá uma semaninha aí, deu para dar uma descansada? Bom, vamos lá, né? Vamos retornar nossos estudos aqui. A gente tem que, antes de mais nada, a gente tem que acertar alguns ponteiros aí. Questões de calendário, questões de como é que vai funcionar daqui para frente. Na verdade, vai funcionar de forma muito parecida com o que vem funcionando até então, né? A gente já tinha mais ou menos acordado. Vou só falar aqui mais ou menos como é que são as datas da FAESA e como que a gente vai enquadrar a nossa disciplina aí, o que a gente vai fazer daqui para frente. Primeira coisa, relembrando aí tudo que a gente combinou, né, no começo e que continua valendo, a gente aqui tem 3 notas. Eu vou pegar aqui agora, vou tirar minha câmera, né, e vou compartilhar a minha tela só para poder ficar claro aí para vocês, para eu escrevendo. Não vou botar minha câmera junto não, senão fica muita confusão e fica muita informação de uma vez só. Então vamos lá. Cadê? Não. Tô aqui falando e não botei para compartilhar. Pronto. Vamos lá. Nossa disciplina não. Como é que tá a organização da FAESA aí? Esse é calendário da FAESA, tá? Da instituição como um todo. E aí a gente vai ver como que a gente adequa aí nossa disciplina de sistemas distribuídos. Beleza? Bom, vamos lá. A gente tem aqui... Deixa eu copiar esse aqui. A gente adequar a nossa disciplina aqui, peraí. Nosso caso vai ser um pouco diferente. A gente vai ser bem diferente aqui. É o seguinte. O que a FAESA definiu aí como calendário oficial? Que isso vale para todas as disciplinas, não só para essa aqui. Não sei se vocês já tiveram alguma disciplina aí no primeiro horário ou se vocês já tiveram essa informação em algum outro lugar. Mas o calendário novo da FAESA, né, que foi reformulado aí por causa dos percalços que a gente teve, é esse aqui. A C1, a data limite de divulgação da nota C1 é hoje, dia 11/5. A gente já está furado nessa aí, já falo daqui a pouquinho por quê. A C2, a data limite de divulgação é dia 10 de junho. E a C3, dia 4 de julho. Que aí é quando acaba o semestre, vamos dizer assim, letivo, para quem não tiver pendência nenhuma. Porque aí na outra semana, de 6 a 11 de julho, é para prova substitutiva. E na semana de 13 a 18 de julho são provas finais. Bom, professor, mas isso aqui vai ser presencial, vai ser online, como é que vai ser? Eu acho que ninguém sabe ainda, né? A FAESA, assim como as outras instituições, está seguindo o calendário aí, seguindo as orientações do governo do estado, né? E o governo já definiu que agora maio não tem aula presencial. Então a gente vai manter a distância durante o mês de maio. Mês de junho, a gente vai ver quando estiver chegando perto de junho. Mês de julho, a gente vai ver quando estiver chegando perto de julho. Aí é uma questão particular, o que eu acho, não tem nada a ver com FAESA. A FAESA não vai te dizer o que ela acha, o que ela não acha, ela tem só o calendário aqui. Eu acho que a gente esse semestre não volta, não. Eu acho. Isso eu. Se o governo do estado falar que mês que vem que é para voltar, a FAESA volta. Se o governo do estado falar que semana que vem é para voltar, a FAESA vai voltar. Vai seguir a determinação do governo. Eu acho pouco provável que o governo fale para a gente voltar esse semestre ainda. Isso é minha opinião.
porque não sei o que vocês acham, né? Mas eu acho assim, o comércio está voltando devagarzinho. O comércio não dá aglomeração, quer dizer, dá aglomeração, mas o comércio você pode voltar com restrição. Eles estão voltando com restrições, né? Eles estão, para entrar na loja tem que estar todo mundo de máscara. Até aí tudo bem, mas você tem que ter só uma pessoa a cada não sei quantos metros quadrados, então tem que limitar o número de pessoas no supermercado, não sei o que é o que está acontecendo. Tudo isso nesses tipos de comércio dá para fazer, né? Em escola, faculdade, escola de primeiro e segundo grau, é complicado de fazer, né? Como é que você chega numa sala de aula que tem 20 alunos, tem sala de aula com 30, 40, 50 alunos, você não tem distanciamento social nenhum, né? Você não tem como falar, coloca um aluno a não sei quantos metros quadrados. Você vai ter que dar uma aula para 50 alunos no pátio da FAESA lá de estacionamento, né? Para poder caber todo mundo. E ainda fala assim, não, tem que ir para aula de máscara. Como é que você fica de 6h45 às 10 horas de máscara, a máscara já perde a validade. Então, ou seja, eu acho pouco provável. Mas, eu tô falando baseado em informações de hoje, né? Isso tudo pode mudar muito a qualquer momento. De qualquer forma, independente disso, o calendário é esse aí, mesmo que a gente volte a ser presencial, porque a vinda pro digital, ela teve uma, né, pro virtual aqui, para ensino, pra nossa aula aqui online, ela tem um tempinho que a gente às vezes perde, vai preparar para adequar as coisas e tal. Mas quando você volta pro presencial, você volta pro que a gente está acostumado, pro normal. Então, se falar que é para voltar semana que vem a gente está em sala de aula voltando sem problema nenhum. E aí o calendário se mantém. Bom, isso é só um discursozinho de opiniões. Mas vamos pro concreto aqui. Aqui em sistemas distribuídos, como é que são as nossas notas? Relembrando aqui. A C1 eram 5 atividades valendo 2 pontos cada. Eram 5 questionários, né? Vou botar mais específico que atividades eram essas. A gente combinou isso lá desde o começo lá da disciplina, né? E a gente foi seguindo isso. A gente já fez 4. E tem um aberto ainda. Tem um aberto porque eu dei um prazo um pouco mal, porque a gente teve essa interrupção agora da semana aí. Na verdade, foi aquele que, inclusive, teve um probleminha com o link, né? Era o de redistribuição de dados. E no final eu botei um que eu sempre quis botar e nunca botei, que eram 2 artiguinhos lá que falam, né? Sobre redistribuição de dados no Netflix. Então, teve uma pessoa só que tinha feito o questionário anterior, na versão anterior. Eu fechei ele, tirei ele do ar, porque eu não consegui o link mais para o negócio de jeito nenhum. Era uma dissertação que tinha uma parte de introdução teórica bem legal. E aí eu botava, né, era o texto base para o questionário. Eu não achei mais essa dissertação, sumiu do mapa, não está publicado em nenhum lugar. E tinha uma pessoa só que tinha feito, não lembro quem era, mas quem tinha feito tinha ido mal, inclusive. Tinha ido bem Fui mal eu. no questionário. Foi você, né? Você tinha ido Eu mal no tirei questionário. 0,8. Então. Então, eu achei até que tivesse sido menos. Mas tudo bem, então tem esse outro questionário já lá, faça de novo, é ele que vai valer. Fazendo isso, vai fechar a C1. Estou falando que a gente está atrasado, então, porque é o seguinte, a gente tem 80% da C1 já fechada, que são os outros questionários. Esse aí, eu botei o prazo, acho que tem daqui a 2 semanas, se eu não me engano, né? Acho que é. E aí... mas se você fizer hoje, você vai ter sua C1 hoje. Se fizer amanhã, vai ter sua C1 amanhã. Então, depende mais de vocês agora do que de mim. Mas aí, tranquilo, isso aí é justificável totalmente aí com a coordenação, o que quer que seja. A nossa C2, eu já tinha combinado com vocês, eu falei que eu ia botar, eu não botei porque eu disponibilizei ontem, só de noite, né, que é para a partir dessa semana. Ela já estava pronta há um tempo já, eu já ia botar, mas aí teve algumas, eu não botei só para evitar problemas, porque a coordenação lá falou que teve algumas reclamações de professores de outras disciplinas, de outros cursos, inclusive, que colocaram atividades, mesmo com prazo e tal, mas colocaram atividades, assim, às vésperas desse recesso que a gente teve. Então, teve aluno que chiou, não sei o que lá e tal. Aí, para evitar confusão, eu falei, bicho, não vou botar nada não, deixa que eu ponho na volta aí, para não ter problema. Então, eu deixei para botar na volta, disponibilizei ontem à noite, está lá. Vou falar sobre ele
logo em seguida. Então, esse é um trabalho prático. Vou comentar mais, discorrer mais sobre ele para vocês entenderem direitinho o que tem que fazer. Um trabalho prático na nuvem, que vocês vão fazer criando algumas coisas na nuvem. Esse tem um prazo de entrega que eu vou mostrar para vocês, eu não me lembro agora a data exata, mas está anterior ao dia 10 de junho. Vamos olhar aqui, quer ver? Sistemas distribuídos. Aqui. Nível de trabalho. Tá aqui, trabalho na nuvem AWS, tá aqui dia 1º de junho. Então, tá antes aqui do dia 10 de junho, uma semana antes aí, mais ou menos. Então, vocês têm até 1º de junho para fazer ele, entregar, são 3 semanas, tranquilo de fazer. Tranquilo, mas não deixa para a última hora, não. Se deixar para a última hora, não fica tranquilo. E a C3, então isso aqui é um trabalho prático na nuvem, que é para entregar dia 1º de junho. Vou deixar a nota aqui. A C3 é a data limite para divulgação. A data limite para divulgação da C3 é dia 4 de julho, que é um sábado, do último sábado letivo, vamos dizer assim. No nosso caso, a gente também vai ser um trabalho prático, que a gente vai fazer com assuntos que a gente vai ver depois, com containers. E aí o prazo de entrega a gente vai dizer direito, mas provavelmente não vai ser dia 4/7. Dia 4/7 é a data que eu tenho que divulgar as notas. Então, data limite para eu divulgar as notas. Então, provavelmente, a data de entrega vai ser, provavelmente não, certamente vai ser antes disso aí. Não vou definir uma data agora, vou definir essa data um pouco mais para frente à medida que a gente for caminhando, tá certo? Para dar o prazo direitinho. Mas eu diria para vocês que provavelmente, eu posso adiantar aqui, provavelmente seja o último dia de aula, que é antes de 4 de julho. Vamos olhar aqui, eu acho que é dia 29 de... dia 29. Dia 29 de junho. Então, vou botar aqui logo, dia 29 de junho, pronto. Um trabalho para acontecer vai ser dia 29 de junho, beleza? Assim que a gente vai fechar as nossas notas. É mais ou menos isso mesmo. A gente vai ter 3 semanas aqui, mais umas 3 semanas, um pouquinho mais para fazer o trabalho de containers, dá tranquilo e fica bem distribuído. Com isso a gente fecha as notas direitinho, sem muito problema. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Professor, o AC2 trabalho prático na nuvem, já dá para começar a fazer ou precisa de mais algum conhecimento para passar aí? Não, eu vou dar para começar a fazer depois da aula aí, quando você quiser, se você quiser. Eu vou falar um pouquinho sobre ele agora na aula, só para explicar um pouquinho melhor. Vamos lá. 2 coisas só. Substitutivas, isso é a semana de substitutiva, essa é a semana de prova final. Semana de substitutiva é a semana, mas no nosso caso é o próprio dia 6, que é a segunda-feira, então é no horário de aula normal. Então, no nosso caso, especificamente, a substitutiva é dia 6, a prova final dia 13. Beleza? Isso eu vou botar no calendário lá depois direitinho, certinho aqui, a substitutiva do final, mas só para vocês estarem cientes aí como é que vai ser. Bom, na ausência de dúvidas, então, sobre isso aí, vamos falar um pouquinho sobre como vai funcionar o nosso trabalho. Tá aqui, trabalho de AWS. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então é o seguinte, a ideia, cara, é tranquilo, é só para vocês terem mexerem em alguma coisa de nuvem, se é que vocês nunca mexeram, né? Mas é a hora de mexer. Então, a gente vai usar a Amazon, e a Amazon tem uns tutoriais bem interessantes, que são tutoriais que eles falam em 10 minutos. Você pode demorar aí mais ou menos uns 10 minutos para fazer cada um. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho menos, depende um pouco do que cada um aí demora para poder olhar e tal. E às vezes também você vai fazer um negócio, aí você quer brincar um pouco com ele, acaba demorando um pouco mais para fazer. E é interessante, é a hora de brincar mesmo com as coisas. Então, é para realizar pelo menos 4 tutoriais da AWS indicados abaixo.
através da página tal e criar um vídeo onde você apresente os 4 tutoriais realizados, mostrando o funcionamento do resultado final. Publicar o vídeo no YouTube e enviar o link por aqui. Então, aqui é um envio de dados, envio de trabalho, que você vai enviar o link do vídeo que você vai criar. Então, você vai criar um vídeo explicando os tutoriais que você fez. Não precisa ser um vídeo do... Se você quiser, pode ser um vídeo do passo a passo do que você está fazendo. Se você quiser também, não, vou fazer, depois que está feito, eu vou mostrar funcionando. Também pode ser um vídeo sobre mostrando o negócio funcionando. Se for um vídeo do passo a passo, tem que ser o passo a passo, com depois mostrando ele funcionando. Tá certo? Tem vários tutoriais. Se você entrar nessa página que eu estou dizendo aqui, vão ter vários tutoriais da Amazon. Vou entrar nela e vou mostrar para vocês. Aqui eu coloquei quais são os 7 que eu selecionei, que vocês podem escolher 4 deles, cada um pode escolher 4 deles para fazer. Tem outros, professor, vi os outros aqui, me interessei por alguns que você não colocou aqui. Sem problema, conversa comigo antes só. Se você quiser, eu queria fazer um outro que não está aqui. Não tem problema nenhum. Só conversa comigo antes para eu dar uma olhadinha, para eu dar o ok antes. Tá certo? Se fizer qualquer um desses 7, não precisa do meu ok. O meu ok já está dado. Qualquer outro que não seja esses 7, pode me mandar um e-mail, eu dou uma olhada e a gente entra num acordo. Não tem problema nenhum. O trabalho é individual, vale 10 notas na C2. São 4 tutoriais, cada tutorial vai valer 2,5. Beleza? É tão simples quanto isso. Aqui tem o link da lista de tutoriais. Aqui é o link de cada tutorial especificamente. Nesse modo de edição eu não consigo clicar nele. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí se eu clicar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Entra aqui nos tutoriais. Cada um deles, o que eu cliquei o link ali de cada um deles que aparece, é direto como se eu entrasse num desses caras aqui. Então eu tenho aqui diversos tutoriais, né? Nem sei quantos são exatamente, mas são vários tutoriais. São laboratórios práticos, então você vai fazer um laboratório prático desse aí. Vai fazer 4 desses. Aqui tem qual é o... Sim, eu sempre estou dizendo sobre o que é ele. Então, aqui é sobre armazenamento, aqui é sobre computação, dispositivos móveis e tal. Os que eu escolhi são todos nível gratuito. O que quer dizer nível gratuito? Quer dizer que você consegue fazer com uma conta gratuita da Amazon, da AWS. Tem alguns que você não consegue fazer com conta gratuita, então eu nem coloquei eles não. Mas, eu tenho uma conta lá, eu não importo de pagar que eu quero fazer isso aqui. Beleza, fica a cargo de vocês. Eu selecionei 4 deles. Qualquer um diferente desse. Eu vou entrar nos deles aí para vocês darem uma olhada como é que é o esquema. Então, vou pegar esse primeiro aqui de iniciar uma máquina virtual Linux. Tudo tem a ver com os conceitos que a gente estudou sobre nuvem, né? A gente falou de IaaS, que é a infraestrutura como um serviço, em que eu inicio uma máquina virtual e eu tenho que cuidar de tudo. Isso aqui é exatamente isso. Iniciar uma máquina virtual Linux é iniciar iniciar um IaaS, né? O sistema operacional que tem ali dentro é o Linux, beleza? Bom, tá aqui. Se quiser mudar para português aqui, ele muda, de vez em quando ele muda. Acho que ele muda aqui automaticamente para inglês, porque se eu não me engano, meu navegador está configurado para inglês. Então aqui fica falando um pouquinho sobre o funcionamento. Você vai armazenar no Amazon Lightsail. Aqui tem uma explicação sobre o que é o Lightsail e tal. Se vocês quiserem entrar para olhar. Aqui são servidores virtuais, armazenamento, banco de dados e tal. Isso é como se fosse uma versão mais simplificada da nuvem, dos serviços de nuvem. Eles têm uns planos pagos, mas você pode fazer gratuito, tá certo? Bom, aqui é só você seguir o passo a passo. Não tem muito mistério, não tem mistério nenhum, na verdade. A C2 é dada. Mais eu quero que vocês tenham a experiência de fazer e de fazer o negócio funcionar e de ver funcionando e de brincar um pouquinho, inclusive, com a máquina, se quiser e tal, depois que você criar, por exemplo. Se você escolher esse, do que tudo.
Então, você vai criar uma conta no Lightsail, ele fala aqui para você se cadastrar na AWS. Quando você se cadastra na AWS, aqui, ó, o uso do Amazon Lightsail não é cobrado para esse tutorial. Se você quiser, dependendo da coisa, você vai pagar, mas aqui não. Então, aqui você vai criar uma instância, configurar a instância, né? Escolher aqui que você quer um Linux, escolher o Amazon Linux, tem vários Linux aqui, mas ele falou, o Amazon Linux é uma variação do CentOS, do Red Hat, com algumas modificações da Amazon. Aí tem um opcional aqui, script de execução se você quiser e tal, não é o caso. Bom, aqui vai te dando passo a passo, eu não vou explicar todos os passos não, você vai colocar cada um dos passos. Aqui é que entra porque é gratuito. Porque você tem que escolher o seu plano de instância. Você pode experimentar o plano do Lightsail de $3,50 gratuitamente por um mês. Então, se você escolhe isso, você vai ter o primeiro mês de graça, que é o tempo suficiente para vocês fazerem a atividade aqui. Então, na verdade, não é que é de graça para a vida toda, é de graça durante um mês, tá certo? Depois de um mês, eles vão cobrar. Então, você vai fazer isso aí, por isso que você vai fazer o vídeo e tal. Você tem o prazo que você tem para fazer é menor do que um mês. Então, dá tempo, o tempo de um mês de graça. Quando acabar tudo aí, lembra de apagar, tirar lá e tal, para você não ser cobrado. Apagar, eu tô falando, apagar as instâncias que você criou e tudo. Ele vai dizer aqui o passo a passo de tudo que é para fazer. Depois que você fizer, você tem um Linux criado aqui, ó. Aqui ele criou um Linux com 512 MB de RAM, com uma vCPU, né, que é uma CPU virtual, e 20 GB de SSD, né, de disco SSD. Aí você consegue se conectar no Linux e fazer. Então, por exemplo, esse aqui, se você fizer o passo a passo, você pode mostrar o passo a passo, mas o principal que eu queria ver é você entrando no Linux e mostrando que ele está lá configurado, que você conseguiu fazer ele direitinho. Os vídeos são mais para ver que você conseguiu fazer direitinho, que está tudo funcionando sem muito problema. Esse aqui foi um. Da mesma forma, eu selecionei um que era iniciar uma máquina virtual Windows, que é muito parecido com aquele lá, né? Só que na hora de você selecionar aqui, você vai selecionar o Windows Server 16 aqui, ó. Ele vai criar o Windows, você vai colocar, no caso aqui, um plano de $8. Por que lá era $3,50 aqui são $8? Porque Linux não tem licenciamento, né? E o Windows tem licenciamento. Então você paga aqui, ao invés de $3,50 para ter uma máquina virtual Linux, você paga $8 para ter uma máquina virtual Windows, porque você tem que pagar a licença do Windows. Porque se você olhar, o recurso é o mesmo: 512 MB de RAM, uma vCPU e 20 GB de SSD. No final você tem uma máquina Windows. Você paga mais aqui, $8, porque é o Windows, você tem que pagar a licença do Windows. Que nem eu tô falando, independente de ser 3,50, de ser 8, você não vai pagar nada por um mês. Então você pode rodar isso aí por um mês que vai funcionar tranquilo. Só lembrando de depois você final acabar o vídeo e tal, não sei o que, apaga essas instâncias, não deixa elas criadas lá não. Qualquer problema que vocês tiverem também, em qualquer momento, entre em contato comigo, ou na próxima aula, ou então durante a semana também, se me mandar e-mail, eu respondo sem problema nenhum. Esses dois era de iniciar, era o IAS, né? Porque é para você iniciar uma máquina. Pode escolher os dois, pode escolher um dos dois, vocês que sabem. Tem um aqui, por exemplo, que é iniciar um site do WordPress. Então você vai ter um site já operacional com WordPress numa máquina virtual. Você não tem que cuidar de sistema operacional, você não tem que cuidar de nada, só vai botar o seu site. Você tem a plataforma como serviço, que é o PaaS que a gente falou. Então aqui eu tenho uma plataforma como serviço, vou botar meu site WordPress lá, tem uma plataforma WordPress lá funcionando, eu vou criar lá o WordPress e vou criar ele lá, tal, vai ser criado tudo direitinho. Cadê aqui? Quero mostrar aqui no final das contas. Não vou entrar nos detalhes. Não tem aqui os detalhes, não. Mas no final você tem uma página WordPress no ar, funcionando, né? WordPress, para quem não conhece, é um framework, podem procurar também no Google e tal, mas é um framework para disponibilização de páginas web. Então, isso aqui deixa ele todo pronto. É um PaaS, porque você não tem que se preocupar com o sistema operacional, com nada. Tá a plataforma pronta para poder utilizar. Aqui, esses tutoriais vão ser para vocês implementarem tanto IaaS quanto PaaS. SAS é software como serviço.
Normalmente a gente é só usuário, a gente não tem que configurar nada. Então não faz muito sentido ter um tutorial aí para a gente usar SAS. Tem aqui, esse acho que também está lá, execute um aplicativo Hello World sem servidor. Eu vou executar alguma coisa sem ter servidor nenhum. Vai usar um AWS Lambda, que é a execução de funções. Você manda executar uma função e não se preocupa onde ela vai executar, não precisa de servidor. Claro que no final das contas tem um servidor que executa, mas a gente não tem que se preocupar em servidor, não tem que se preocupar com nada. Aqui tá em inglês, gente, mas lembrando que eu só mudar para português, tudo isso tem em português. Não, esse aqui não tem em português, ó. Esse aqui, se quiser fazer esse, tem que encarar o inglês aqui. Acho que tem um lá também que é criar e consultar uma tabela NoSQL. Não sei se vocês sabem o que é o NoSQL. É uma tabela, um esquema de armazenamento não tradicional. Ou seja, é um esquema de armazenamento que não é o... Acho que todo mundo já fez disciplina de banco de dados. Alguém não fez banco de dados? Eu. Já fiz. Eu o quê? Fez ou eu não fiz? Eu não fiz. Bom, não tem problema. Se você não fez, pode de repente não se sentir à vontade de fazer isso aqui, é só não fazer isso aqui. Por isso você tem opções. Esse aqui é para usar um sistema de banco de dados da Amazon, que é o DynamoDB, que é bem famoso. É um banco de dados que não segue os esquemas tradicionais de banco de dados, em que você tem tabelas com relacionamentos entre as tabelas e tal. Quem souber o que é NoSQL e quiser fazer isso aqui, beleza. Quem não souber, cara, pode tanto procurar aí na internet sobre NoSQL, ou então, se quiser também, eu até tem umas aulas lá que eu falei sobre isso, eu posso disponibilizar para quem tiver interesse também. Não tem nada a ver com sistemas distribuídos, né? Só o servidor de banco de dados aqui, isso tem mais a ver com banco de dados. Não sei se na disciplina de banco de dados vocês falam alguma coisa sobre NoSQL, né? Ou NoSQL, NoSQL. Mas é um tipo de banco de dados mais flexível, muito usado em comércio eletrônico, muito usado em internet das coisas, muito usado na web de maneira geral, Big Data, essas coisas. Então tá aqui. Tem uns aqui de inteligência artificial, que também é uma plataforma como um serviço. Eu acho que esse aqui, Detect, Analise e Compare Rostos. Você usar um recurso de reconhecimento facial do Amazon Recognition. Acho que era basicamente esses aqui. Deixa eu ver se eu... Tinha uns 7, né? Deixa eu ver se eu pulei algum aqui. Iniciar a máquina virtual Linux, a máquina virtual Windows, um site WordPress, tabela NoSQL, o Hello World sem servidor, detecte, analise, compare rosto e faça análise de sentimento de um texto. Então esse eu pulei. Esses dois aqui são de coisas de inteligência artificial. Vocês viram que tem mais um monte. Se quiser fazer um outro aí, porque eu trabalho já com isso, me interessa, sem problema nenhum, é só me falar. Aqui é bem passo a passo, é só seguir os passos que não tem muito mistério. No final, vocês vão fazer um vídeo, né, explicando aí as 4 coisas que vocês fizeram para mim. Publicam o vídeo no YouTube. O que tem que ter o vídeo? Então, vamos lá. O que tem que ter um vídeo? O vídeo, primeiro, eu não quero que seja um vídeo muito longo. Se você me der um vídeo de meia hora, eu vou ficar um século para poder corrigir o trabalho de todo mundo. Então, faz um vídeo aí de 5, 10 minutos aí, até uns 12 minutos, até 3 minutos por cada um. Dá tranquilo. Se ficar muito maior do que uns 15 minutos, esquece, porque senão você vai complicar a minha vida. Como que tem que ser o texto? Como que tem que ser o vídeo? O vídeo tem que ser do jeito que você quiser. Normalmente vai ser uma captura de tela do que você fez aí, alguma coisa assim. Você mostrando, né? Criei uma instância Windows. Então você indo lá, entrando na sua conta da Amazon, né, que você criou do Lightsail lá, mostrando que a instância Windows está criada, mostrando você acessando a instância Windows, né, que ela está funcional, isso aí, beleza. Isso aí para mim já é suficiente do Windows. Se for uma tabela NoSQL, mostra lá que você está entrando na tabela, consegue adicionar dados, não sei o que e tal. Eu quero ver as coisas funcionando, na verdade. Não precisa ver tanto passo a passo da configuração, porque isso está bem explicitado lá no tutorial. Eu quero ver o que você fez. Então, eu quero ver o troço funcionando. Faça um vídeo desse. O vídeo ele precisa ter mostrando o negócio funcionando, então uma captura de tela e uma narração de vocês, né? Tipo assim, não adianta você só capturar a tela e você não fala nada. Então, você fala aqui, ó,
Aqui eu estou entrando na minha tela, não sei, para ficar pelo menos um mínimo de personalização aí, de eu saber que vocês que estão mostrando mesmo. Beleza? Precisa mostrar rosto, assim? Não, Ou só precisa pela mostrar voz você rosto, não. identifica? Só se você quiser, se você é um cara exibido aí, quer se mostrar, pode se mostrar, mas senão... Não, só pela voz, né? Só pela voz eu identifico. Até porque você vai mandar pelo envio de trabalho no seu nome. Então, pela voz, eu vou saber que é você mesmo. Tal. Beleza? Tá claro, pessoal? Então, vocês não mandem vídeos de envio de trabalho, não, senão fica muito pesado aqui. Publica no YouTube. O YouTube eu dei como exemplo. Ah, eu prefiro publicar no Vimeo. Não tem problema. O Vimeo é outro sistema aí de mídias. Onde quer que você publique, não tem problema, desde que você me mande o link. Eu não queria que você botasse assim, subir o vídeo para o Google Drive, porque aí para eu ver eu tenho que baixar o vídeo. Eu quero uma coisa que eu vejo online, streaming, sem eu precisar baixar alguma coisa para ver. Então taca lá no YouTube, taca no Vimeo, taca em qualquer lugar desse aí que eu posso ver online o vídeo. E aí aqui no envio de trabalho que vocês vão fazer é mandar o link só para eu poder dar uma olhada das 4 tutoriais que vocês fizeram. Eu recomendo que vocês que vocês não deixem para a última hora, porque primeiro pode demorar mais, os 10 minutos é o tempo estimado que eles dão, pode demorar um pouco mais. Vocês vão demorar um pouco mais, porque depois que vocês fizerem tudo, vocês vão ter que fazer um vídeo mostrando, explicando. E também vai lá que você tem alguma dificuldade de fazer qualquer coisa e tal, vocês pelo menos têm tempo hábil de ou pesquisar mais, ou tirar alguma dúvida comigo, alguma coisa assim. Então, eu recomendo que você já comece a fazer. Faz um, pelo menos, agora, e vê como é que é e tal, vai se ambientando. Beleza? De curiosidade, a gente está fazendo aqui os esquemas gratuitos, né? Mas vocês viram lá que no Light Sale você tem aqueles planos, né? E ele fala lá qual o valor dos planos, $3,50, $8, dependendo de qual é o servidor. Mas uma coisa interessante que eu só queria dizer para vocês também, de curiosidade de vocês, é que todos esses provedores de nuvem, a gente está usando a Amazon aqui, porque a Amazon tem esses tutoriais que são bem legais. E que tudo funciona direitinho, né, e que são gratuitos. Mas se você olhar os outros provedores de nuvem, todos eles têm um negócio muito interessante, não sei se vocês já viram. Se não viram, eu recomendo que vocês entrem, que é a calculadora de preços. Então, por exemplo, no caso da Amazon, é esse cara aqui, ó. A URL é essa, calculator.aws. A Amazon ela tem um domínio próprio, que é aw.aws. Então, calculator.aws, na verdade, ele me mandou, não mandou para nada. Essa aqui, vou botar em português. Eu posso ter uma noção de preço, uma estimativa de preço, de quanto que eu vou custar para eu botar um sistema meu no ar. Então, todas essas nuvens têm isso, que é bem legal, porque às vezes você vai criando servidores, isso aqui, e você não sabe quanto você vai pagar no final. Então, eu posso criar uma estimativa. O que eu quero contratar de serviço lá? Eu vou querer um EC2. EC2 é o serviço de IaaS, é o serviço de servidor virtual, Linux ou Windows. Então, fala, não, eu quero configurar um Amazon EC2. Eu estou aqui na calculadora, não vou configurar nada agora, só quero ver preço. Tá certo? Então eu digo aqui, onde que eu quero que fique o meu servidor? O meu servidor que eu estou botando, ele vai ficar... tem aqui, ó, onde eles têm as regiões, né, onde eles têm data centers e tal, e aonde eu quero que fique. Eu quero que fique aqui, ó, na América do Sul, em São Paulo. Eu vou alterar a região aqui, tá? Porque eu quero meu servidor aqui em São Paulo. Eu tenho uma estimativa rápida e uma avançada. Avançado ele vai me dar um monte de detalhe de carga de trabalho. Eu vou botar rápido aqui só para vocês verem. Qual o sistema operacional que eu quero no meu servidor? Linux, Windows, Red Hat. O que eu quero? Quando fala só Linux, é porque é o Amazon Linux, que é o Linux deles. Eles sempre recomendam botar o Linux deles, porque eles garantem atualizações de patch de segurança, né? Os outros, você tem que cuidar de tudo. Vou botar o Linux aqui, só por botar. E aí, o que eu quero criar aqui? Eu quero criar 4 vCPUs. vCPUs são CPUs virtuais, né? Então, eu quero uma máquina com 4 CPUs virtuais, 4 núcleos, vamos dizer assim. E eu quero 16 GB de RAM. É uma máquina com um servidor com 16 GB de RAM. Tá? Essa máquina aqui, tá aqui. Eu quero uma máquina dessas.
poderia querer 1, 2, 3, 20, do jeito que eu quiser. Estou usando aqui esse esquema, eu estou usando um prazo de reserva de 1 ano, ou seja, eu vou ficar 1 ano com essa máquina e não tenho pagamento adiantado. Eu posso pagar integralmente antes, posso pagar parcialmente antes, posso não ter pagamento adiantado nenhum. Coloquei esses troços aqui para... Aqui, se eu quero algum esquema de armazenamento, no meu servidor eu vou ter 30 GB de armazenamento. Beleza? Vai me sair isso aqui por mês, ó. $107 por mês. Esse servidor. Não é baratinho não, né? Mas se eu... não, mas eu não preciso disso tudo não. Eu preciso só de 2 GB de RAM. Deixa eu ver. Não mudou nada aqui, né? Eu acho que não mudou muita coisa não. Deixa eu aumentar. Botei 32 GB de RAM. Ele subiu para 172. Se eu botar o Windows aqui, ó, de 172 vai para $306 por ano. Ou seja, barato não, né? Em dólar. Beleza? Por mês. É o preço de você botar um servidor de 4 vCPUs, 32 GB de RAM, né? E com 30 GB de armazenamento aqui por cada instância. Isso para uma instância só, uma máquina só. Bom, a Amazon tem isso, mas todos os outros também tem isso. Se eu vier aqui é o da Azure. Você botar no Google lá, calculadora Azure, calculadora AWS, calculadora Google Cloud, calculadora Azure, você vai ter calculadora de preço. Aqui você seleciona o que eu quero também, ó, tipo assim, para fazer uma coisa parecida aqui. Eu quero ver qual o preço de máquina virtual. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho aqui, eu quero botar onde? Opa. Quero botar no... Acho que vou botar no mesmo lugar aqui no Brasil, será que eu acho? Será que tem aqui na calculadora? Tem norte da Suíça, oeste da Suíça. E não tem América do Sul. Aqui, sul do Brasil. Tem aqui, sul do Brasil. Um Windows. Posso botar aqui com alguma SQL Server ou não. Tenho aqui, ó. Lá era 4 vCPUs e 16 GB de RAM, né? Aquele primeiro. Uma máquina virtual. Pago por uso. Se eu reservar por um ano, eu tenho desconto 66, ó. Com licença incluída, $366 por dia. Mais ou menos a mesma coisa, né? Se eu adiantar um ano, cai para $257 por mês. Não é adiantar para o ano, não. É reservar para o ano. Me comprometer que eu vou pagar um ano desse troço aqui. Se eu me comprometer que eu vou pagar 3 anos desse troço, cai para $222 por mês. Pode sistema operacional, tem 134 de licença. Você vai calculando, você pode ir botando coisa aqui, colocando mais coisa aqui, no final você vê quanto que sai o seu custo total. O Google Cloud é mais ou menos a mesma coisa. Ó. Eu venho aqui e falo, ó, eu quero uma instância de quê? Vamos botar a mesma coisa aí, de Windows, que vai ter 4 vCPUs e aqui 15 GB de RAM. Tá, parecido. Posso botar GPU ainda, que é placa gráfica, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai sair aqui $213 aqui por mês. Tá um pouco mais barato, né? Eu posso ainda botar aqui se eu quiser, não sei se vocês viram ali, mas
eu podia escolher aqui se eu queria botar IP público estático, né? Um IP que não muda, um IP que muda de vez em quando, um IP dinâmico. Podia botar nisso aí tudo para o preço vai aumentando. Se eu quiser discos, não sei o que, tem um monte de coisa que eu posso ir botando aqui. Então, todos esses caras têm, você pode saber a princípio quanto que vai sair para você. Só uma curiosidade, se alguém for contratar serviços na nuvem. É muito bom fazer esses cálculos antes para não ter surpresa no final. E aqui, mas o que vocês vão fazer é gratuito, não se preocupem com o preço, não. Aquilo ali é só de curiosidade. Então, é fazer isso aqui, entregar o vídeo no tempo, no prazo, que aí a gente tem a C2. Então, vamos lá. Perguntas aqui. Mais tutoriais, o que precisa fazer para fazer, tá tudo descrito na Amazon, tá? Tá tudo descrito naquela página lá. É bem passo a passo, não tem muito mistério. Você vai ver como que é fácil você botar uma máquina no ar, na nuvem, sem problema nenhum. Não necessariamente barato, é fácil. Você pode fazer o vídeo com as máquinas que você já tem na AWS? Pode. Se for, você tem uma máquina Windows lá, já tem a máquina Windows lá, já tem a máquina Linux lá, beleza, você já fez isso. Então, tá ok. Mas eu quero 4 daqueles tutoriais. Então, a máquina Windows, a máquina Linux, se você tiver uma máquina Windows ou uma máquina Linux lá na AWS, ela cobre 2. Mas você ainda precisa de mais algumas coisas. Beleza? Beleza, Brand? Você saiu aqui, entrou, não sei se você ouviu. Eu falei que você pode fazer... que você pode fazer usando as suas máquinas que você tem, tudo bem, mas isso vai cobrir, só se você tiver uma máquina Windows ou uma máquina Linux, vai cobrir 2 dos tutoriais. Você ainda precisa de mais 2, pelo menos, lá, que você tem que escolher entre aqueles, a não ser que você tenha, não, também tem uma base de dados NoSQL, também tem não sei o que, beleza, usa os que você já tem, você já fez. Você não está fazendo agora, mas você já fez em algum momento, então tá beleza, tá tranquilo. Bom, isso para seguir os passos aí, a data é essa aqui, então pode ir fazendo entregar, assim que fizer, é individual. Eu ia falar mais alguma coisa importante. Lembrei. É que mudaram algumas das nossas diretrizes também. Primeiro é a seguinte, a gente continua tendo um questionário obrigatoriamente aí por semana, mas esse questionário que a gente vai ter por semana, ele não vai valer nota. O que a gente já teve que ia valer nota já foi até agora. A partir de agora só os trabalhos que vão valer nota. Mas ainda assim, norma da instituição, a gente vai ter que ter questionários a cada semana. Essa semana, agora, hoje, eu não vou botar um questionário não, porque a gente está aqui mais... Eu estou mais explicando sobre o trabalho, como é que vai ser e tal. Não vou botar um questionário sobre isso, não. Não faz muito sentido. A partir da próxima semana vai ter um questionáriozinho por semana que não vale nota, não vale presença também. Aí é que muda um pouco a figura do que a gente tinha antes. Esse questionário, a partir de agora, ele não vale presença. Para que ele existe, então? Ele existe para 2 coisas. Primeiro, para você ter noção aí se você absorveu direitinho o conteúdo da aula ou não. Você fazer um autoteste, vamos dizer assim. Você vai lá, faz o questionário e vê quanto que você tirou. E eu posso ter também um retrato, né, de como é que estão as coisas. Não vai valer nota, não vai valer presença, porque a presença agora é uma chamadinha que eu vou fazer daqui a pouco, inclusive, aqui no Teams mesmo. Chamada tradicional. Vou lá, eu sei que fulano de tal presente, fulano de tal presente. Inclusive é mais fácil para mim, porque depois eu tinha que ficar olhando lista de quem estava presente, quem não estava, mais chato. Agora eu vou fazer aqui, a gente resolve na própria aula. E se alguém teve um problema aí? Tava um problema, igual o Abrantes estava com um problema aí na internet dele aí, que estava caindo toda hora. Imagina que caiu e não voltou mais, ou não conseguiu fazer funcionar aí durante a aula toda, não conseguia acessar a aula. Beleza, eu vou assistir a aula depois, show de bola. Assiste a aula depois, aí você faz o questionário para marcar presença, vamos dizer assim. Aí você pode, não conseguiu assistir a aula inteira, ou não conseguiu assistir a aula, né? Na hora que eu fiz a chamada, você não estava na aula, ou porque caiu antes da sua internet, ou porque o que quer que seja. Você vai lá, faz o questionário, me manda um e-mail dizendo, professor, eu não estava na aula na hora da chamada, ou não estava na aula, mas eu fiz o questionário lá, dá uma olhada. Aí se você tiver feito o questionário, eu volto lá e te dou presença na aula. Beleza? Então o questionário ele serve também, além de ser para um autoteste, para eu ter um retrato do que está acontecendo na aula,
serve também para você ter uma presença caso você não tenha conseguido se conectar no horário da aula, pelo motivo que for, né? A gente tem lá a internet não está funcionando, o que quer que seja, que você não consiga, que os filhos estão enchendo o saco no dia lá e não conseguir de jeito nenhum entrar, não tem problema. Você entra lá e faz o questionário e aí você depois vai ter presença. Mas lembra de me avisar que fez o questionário, porque se você fizer o questionário e não me avisar, eu não vou saber, porque eu não vou ficar olhando todo dia no questionário se alguém fez ele ou não. Você tem uma semana para fazer ainda. Beleza? Dúvidas? Show, professor. Beleza. Então tá. Se tá claro, claro está. Vou aproveitar e vou fazer uma chamada aqui. Opa. Eita. Vamos fazer uma chamada rapidinho, aí vocês abram o áudio aí só para responder, para poder saber que vocês estão aí. Abrantes. Pô, vocês estão presente aí. Pô, Abrantes não abre o microfone nem para poder falar presente. Alex. Alex, tá aí não? Eduardo. Eduardo também não, né? Felipe. Igor. Igor tá Não aqui. tem ninguém não, mano? Igor tá aqui Igor presente, Rocha. professor. Lossi? Fracalossi. Isso, pra Calossi. Igor Henrique. Tá aqui também. Kaique. Tô aqui. Leandro. Tá aí. Leandro. Presente. Lucas. Lucas não, né? Matheus. Também não. Matheus Martinelli, quer dizer, primeiro. Matheus Vieira. Também não. Hoje resolveram faltar, hein? Massa, hein? Otto. Pior que tem o Matheus aí, professor, na Olha o capa. Matheus tá aí. Só que ele não respondeu, não. Não sei qual que é o Matheus. Só tá escrito Matheus no nome dele. Tem um Mzinho de Matheus aí, ó. O Matheus, ele entrou aí. Aqui, ó. Kaique também. Só tem que saber qual que é esse Matheus, né? O Kaique tá aqui, mas o Kaique respondeu. É porque o Matheus Ele é o Ferreira, ele falou aqui. Entrou e foi comer, entrou e foi jantar. Ele disse que é o Ferreira, Matheus Ferreira. Matheus Ferreira, tá certo. Otto tá aí, Renan. Eu. Renan não? Rogério. Rogério não. Roger. Presente. Vinícius. Professor, eu tô aqui, se não marcou eu não, Kaique. Não, marquei. Quando tá marcado aqui é porque tá faltando. Ah, tá, que susto. Marcação aqui é falta. Então, quem tá com falta? Só para saberem aí. Alex, Eduardo, Felipe, Lucas, Matheus Martinelli, Rogério e Vinícius. Esse é o pessoal que tá com falta aí. É porque é o contrário, né? Porque se assume, isso foi um pedido da gente, tá? Porque originalmente a gente tinha que marcar quem estava presente. Só que a gente começou a falar, pô, gente, olha só, não faz muito sentido isso. A maioria das pessoas está presente. As faltas são a minoria.
É muito melhor para o professor marcar quem faltou do que marcar quem está presente. Aí eles mudaram para isso aí. Só porque é mais prático para a gente, né? Às vezes o cara tem uma turma de 70, faltaram 3. O cara tinha que marcar 67. Pô, agora marca só os 3 que faltaram, que é mais fácil. Beleza? Bom, pessoal, continuando, o que a gente vai falar aí, então? Caderneta, cara. Eu também tinha isso aí. No ensino médio, não. Eu tinha isso no ensino quando eu era criança mesmo, lá no primário. Eu tinha isso aí, eu carimbava presença no ensino também. Tinha isso aí. Cada dia carimbava lá o dia que você teve presente, aí quando você não ia, ficava os ausentes lá, que eles carimbavam no dia que você ia. Era isso aí, eu tinha a cadernetinha dessa mesmo. Que aí não tinha como o pai ter dúvida que você teve ou não teve na aula. Ensino médio eu fiz na escola técnica, não tinha isso não. Mas, vamos lá então. O que a gente falta falar ainda? A gente vai falar primeiro sobre redes peer-to-peer, né, que vai ser próximo assunto. Depois que a gente falar sobre redes peer-to-peer, aí a gente vai falar sobre mais 2 coisas. A gente vai falar sobre virtualização. Por que virtualização? Porque tudo que a gente fala hoje, ou tudo não, mas muitas das coisas que a gente fala hoje em computação distribuída, em sistemas distribuídos, os sistemas distribuídos rodam hoje em dia em máquinas virtuais, não mais em máquinas físicas, né? Isso foi uma coisa até que foi a grande mola propulsora do funcionamento da nuvem, né? Você poder criar instância, cria instâncias rápido e tal. Vocês vão ver aí no tutorial, para quem nunca criou, você vai criar uma instância Linux, pá, rapidinho tá no ar. Tá no ar porque é uma máquina virtual. Se fosse uma máquina física, ia demorar um tempo até instalar o SO, até fazer tudo. Máquina virtual tem a imagem pronta lá, é só carregar a imagem e botar para funcionar. Então a gente vai falar sobre virtualização, porque é a base disso tudo. E a gente vai falar sobre containers também, que são um novo tipo de virtualização, vamos dizer assim, um novo tipo de virtualização, é para onde está caminhando muitas das soluções hoje em dia. Então a gente vai falar sobre redes peer-to-peer, sobre o funcionamento das redes peer-to-peer, a evolução dela e como que elas funcionam. Vai começar lá no começo, para quem pegou lá o comecinho das redes peer-to-peer. Vocês lembram lá não sei se vocês chegaram ainda, já começaram ainda, não? Já tinham começado a mexer com computação e tal, mas uma das primeiras redes lá que era o Napster. Eu ainda uso a Usenet. Pô, eu não sabia nem que a Usenet ainda estava no ar. Já usei muito a Usenet, mas nem sabia que estava o Usenet, Bitnet, eram as redes que tinham. Mas a gente vai falar sobre o Napster, que foi uma das primeiras redes peer-to-peer aí para distribuição de arquivos e tal, até chegar no Kazaa, LimeWare, não sei o que e tal, e até chegar nos torrents, que são os atuais. Isso porque quando a gente fala em rede peer-to-peer, a gente lembra muito em compartilhamento de arquivos, mas a gente vai falar também que rede peer-to-peer não é só para compartilhamento de arquivos. Então a gente vai falar sobre vários outros tipos de rede peer-to-peer. Não sei se vocês sabem, inclusive, mas existe um uso de rede peer-to-peer no Windows a partir do Windows 10, acho que a partir do Windows 10 e do server, eu acho que é do server, não sei se é 2019, não lembro agora qual dele, 2018 talvez, que você tem uma rede de peer-to-peer para distribuição de atualizações. Já viram isso? Atualizações do Windows. Em vez de todo mundo baixar a atualização lá do servidor, você pode baixar de alguém que está próximo de você que já baixou uma atualização qualquer do Windows. É um projeto da Microsoft que chamava Projeto Avalanche. A gente vai falar nisso quando a gente vai falando sobre redes peer-to-peer. Eu vou comentar sobre essa rede Avalanche. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o conceito de rede peer-to-peer não é só para pirataria. Está muito associado à pirataria, né? Pirataria de vídeo e mas ele não é só para pirataria, não. A gente vai falar isso na próxima aula. Acontece a Netflix também, não, pessoal? Netflix é um tipo na verdade, não. A Netflix não é bem um tipo de rede peer-to-peer. Netflix é uma rede de distribuição de conteúdo, que a gente falou na aula passada e que tá lá no artigo que eu pedi para vocês lerem para poder fazer o questionário. O Netflix, você não pega conteúdo
do seu vizinho, por exemplo. Você pega conteúdo dos servidores da Netflix sempre, que estão distribuídos pela rede. Então, o Netflix é um tipo de rede de distribuição de conteúdo. Isso aí, a Brandt até está falando aí exatamente isso, é um tipo de redistribuição de conteúdo. Esse projeto Avalanche que eu estou falando é você pegar a atualização, de repente, do seu vizinho, que já baixou ela, ou um pedaço da atualização do seu vizinho, entendeu? Seu vizinho eu estou dando como exemplo, né, de alguém que já pegou. Então, você está pegando da ponta, isso que caracteriza uma rede como uma rede peer-to-peer. Você não está pegando só de servidores, você está pegando de alguém que tem aquele conteúdo, certo? Que é o que acontece no torrent, e é o que pode acontecer na atualização do Windows se você habilitar isso. Claro que quando você põe isso no Windows, tem uma série de questões de segurança envolvidas e tal, mas é um negócio bem legal, é uma utilização bem interessante, porque foge do que a gente está acostumado, que é só essa, vamos dizer assim, a pirataria, o compartilhamento de mídias, vamos dizer assim, né? Você usa para atualização, que é uma coisa bem mais complexa. Isso, na verdade, é um projeto que a Microsoft já tinha bastante tempo. Eu me lembro quando começou esse projeto de peer-to-peer para atualizações da Microsoft, eu lembro como começou num centro de pesquisa que eles têm lá na Irlanda, se eu não me engano. Na Irlanda. E começou isso quando, deixa eu me lembrar aqui, dos 2004, por aí assim, 2005. Eu me lembro disso, eu conheci um pessoal que estava trabalhando lá. E só começou a ser funcional a partir do Windows 2010. E mesmo assim não é o padrão, se eu não me engano. Acho que você tem que habilitar isso. Se eu não me engano, no Windows 10 ainda não é padrão. Porque tem uma série de questões de segurança envolvidas. E de interesse mesmo. A pessoa tem que saber que pode ser que alguém baixe dela e vai consumir um pouco da internet dela também. Mas ela também tira vantagem de poder baixar de outros. A gente vai discutir isso na próxima aula, tudo isso aí direitinho. Estou falando próxima aula porque eu não quero começar esse assunto agora e parar ele bem no começo, né? Porque a gente tem desculpa aí se eu vou acabar um pouquinho mais cedo, mas senão a gente vai começar a aula, vai ficar bem no começo aí e não vai conseguir chegar lá. Especificamente no Netflix, Otto, já que você comentou, vocês vão ver no artigo lá, que é um negócio interessante. O Netflix ele é um tipo de CDN, é um tipo de redistribuição de conteúdo, mas é um tipo de redistribuição de conteúdo que ele é dividido em duas partes. Ele tem uma parte própria e uma parte que está na AWS. Eles usam a AWS, então toda a parte de controle, quando você busca um vídeo, né, você vai lá no Netflix, busca o vídeo, exibe aquele catálogo, coloca na sua lista, gerencia sua playlist, dá pontuação, tudo que não é tocar o vídeo, tudo que não é o streaming de vídeo, toda essa parte de gerência, são sistemas que a Netflix tem na AWS. Ela tem os sistemas hospedados na AWS, espalhados pelo mundo também, numa rede de distribuição de conteúdo dessa parte administrativa. E os vídeos mesmo, aí sim eles ficam em rede de distribuição de conteúdo própria, ficam em servidores próprios do Netflix, que ficam espalhados, inclusive muitos deles dentro dos provedores. Então, por exemplo, você tem conta com a Claro, você tem conta com a Vivo, você tem conta com a internet, com quem quer que seja. Provavelmente, quando você usa o Netflix, você está usando um servidor do Netflix que está mais próximo de você, né, que é a ideia, é o conceito do CDN, que é um servidor do Netflix que está dentro do seu próprio provedor, está dentro da Claro, está dentro da Vivo, está dentro da Oi. Para que isso? Para eles é muito interessante, para Oi, para Vivo, porque o Netflix é um tráfego significativo para eles, porque é um tráfego pesado, todos os clientes usam. E se eles têm um servidor do Netflix dentro da infraestrutura deles, o tráfego fica ali dentro da infraestrutura deles. Eles não consomem tráfego de acesso, de saída deles para a internet. Então, a saída da Oi para a internet aqui no estado, por exemplo, pode ser menor porque ela tem um servidor Netflix dentro dela. Se ela não tivesse o servidor Netflix dentro dela, se tivesse que acessar um servidor Netflix que tivesse em São Paulo, ou nos Estados Unidos, ou num data center do Netflix, não importa onde você teria muito mais consumo dos clientes da própria do link que a Oi tem, ou que a Vivo, ou que a Claro tem com a internet, né? A saída que eles têm para a internet.
Então, você botando dentro da sua própria rede, você deixa o tráfego local ali. Então, a parte de controle é toda na Amazon, porque aí não consome muito recurso quando você está vendo o catálogo, quando você está escolhendo um filme, quando você está dando uma nota para o filme, quando você está criando uma playlist, tudo isso é um tráfego baixo. Tráfego alto mesmo é quando você está vendo o vídeo. E aí, quando você está vendo o vídeo, ele fica num CDN local, né? Normalmente dentro do próprio provedor. Todos os provedores hoje em dia têm um ou mais servidores Netflix, que são os servidores substitutos, né? Quando você é direcionado para lá para você pegar o filme. E tem uma outra característica que não tem, isso tem no artigo lá, vocês vão ver direitinho explicado com mais detalhe do que eu estou falando aqui. E uma outra característica que não tem nesse artigo, e que é interessante também no Netflix, eu já li em outros artigos sobre Netflix, o modelo Netflix é um modelo bem, bem interessante, é o seguinte: quando ele é adaptativo, né? Então, quando você está com a internet meio ruim, ele baixa a qualidade do vídeo. E aí, ele não recodifica isso, porque isso tem muito consumo de servidor, de recurso, né? Lá no servidor, se ele tivesse que recodificar para fazer o streaming com qualidade de vídeo pior. Normalmente, o que ele faz é que ele deixa já armazenado todos os filmes, todo o catálogo dele, em várias qualidades diferentes. Então, ele tem lá o negócio com qualidade total, com qualidade um pouquinho menor, e ele simplesmente chaveia de um para o outro. Então, se a sua internet vai ficando pior, por qualquer motivo, ele vê que está pior, ele chaveia e começa a pegar do arquivo que tem qualidade um pouco pior. Então, no fundo, no servidor de Netflix por aí, você não tem só o acervo todo, você tem o acervo todo copiado várias vezes com várias qualidades diferentes. Curiosidade só da Netflix de como é que funciona a CDN, porque a redistribuição de conteúdos deles é bem legal e aguenta uma carga barra pesada mesmo. Leiam o artigo, vocês vão entender isso aí um pouco melhor do que eu estou falando agora. Aí dá para fazer lá o questionário numa boa, beleza? E aí na próxima aula a gente vai falar sobre redes peer-to-peer. Vou acabar um pouquinho mais cedo hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, a gente continua. Estou aqui à disposição. Estou falando que eu vou acabar um pouquinho o assunto um pouquinho mais cedo, porque eu não vou entrar no... Eu queria deixar tudo isso claro sobre a agenda, sobre o trabalho, para não ter dúvida nenhuma. E não queria entrar agora no peer-to-peer, só porque senão a gente vai falar aqui 10, 15 minutos sobre peer-to-peer e já vai ter que partir para a próxima, né? Vai ter que partir para a próxima, não. Vai ter que encerrar e aí partir para... Só a semana que vem acaba tendo que voltar de novo no assunto. Beleza? Porque semana que vem a gente vai falar sobre peer-to-peer, exatamente. Dúvidas? Show, pessoal. Beleza, então estamos acordados. Eu vou colocar essas questões aí que eu falei com vocês no calendário ao longo da semana aí. E como todas as aulas, eu vou postando as aulas também lá no conteúdo lá do AVA, né? Vocês terem aula lá se vocês quiserem olhar sempre. Beleza? Boa noite aí para vocês. Vamos parar por aqui hoje. Boa noite, pessoal.